Olá, queridos. Graça e paz, bom dia. Deus abençoe sua vida, sua semana. Mais uma semana que começa. Que o Senhor possa dar uma semana aí excelente, extraordinária na presença do Senhor, com revelações da parte dele. Bom dia, Mike. Bom dia, tudo bem? Paz. Ué, parece que a gente está combinando. É. E Não aí? vou cantar, tá? Não, eu também não. Ei, E aí? Deixa eu tudo bem, ajustar graças a aqui. Deus. Tudo bem. Oi? Eu tô aqui. Tá ouvindo bem? Ouvindo bem. Ok. O pessoal aí tá ouvindo bem? Tudo tranquilo? O pessoal tá entusiasmado, hein? É? Recebi muita mensagem do pessoal dizendo que estava com expectativa para segunda-feira. Ah, Acho que que eles legal. passaram o final de semana com a expectativa aí. Que bom. Eu tô animado também. Estou ministrando bastante, fazendo bastante live, você viu, né? Então, fazendo o que eu mais gosto, que É, né? é expor as Ministrar. escrituras, ministrar. Pois é, Isso essa é a aí. minha vida. E que E vida. você? Esse final de semana, para mim, também foi um final de semana de. Porque final de semana eu não faço lives, né? O pessoal até me perguntou, pensando que no sábado eu iria entrar, mas no final de semana eu não faço, nem sábado nem domingo, porque eu entendo que a gente precisa ter um dia para casa, para família, né? E eu tenho um filho pequeno que está em época de prova, então sábado a gente ficou o dia inteiro estudando português. Opa, que E bom. domingo é um dia que eu entendo que a gente não tem que entrar em concorrência com as igrejas, né? Tem tanto ministério aí fazendo os seus cultos, as suas reuniões, né? Então é um dia que também eu não entro fazendo live. Sim. Mas o Senhor veio a mim em sonhos, né? A gente até comentou, e essa noite de novo, e eu estava Uau. aqui justamente anotando que eu tô com um caderninho, eu peguei um caderninho simples, Aham. e só isso aqui é só desse ano, nesses dias. Que Então, legal. eu tenho anotado, e é uma recomendação que eu deixo para o pessoal. Crie o hábito de registrar aquilo que Deus Sim. fala com você, né? Seja uma frase, seja um sonho, uma palavra que alguém te entregou, porque a Bíblia nos ensina, né, Mike, que a gente deve testificar com as escrituras, colocar tudo diante das escrituras. Uhum. Então, uma profecia, como que você sabe se uma profecia é verdadeira ou não? Primeiro que o Espírito vai testificar, e segundo, que se ela se cumprir, é óbvio, né? Aquilo foi do Senhor. E se você vê que aquilo não está se cumprindo, que não condiz com nada com o que a palavra diz, nem com a sua vida, aquilo é uma falsa profecia. Então, Uhum. como você vai fazer isso se você não anota, não tem esse hábito, né? De estar ali estudando, meditando em cima daquilo. Então, assim, se eu tenho um sonho e eu entendo que esse sonho é do Senhor, eu vou lá e anoto. E aí eu oro em cima daquilo, pedindo discernimento. E como a gente conversou, né? Eu tenho agora orado sobre o discernimento dos tempos em relação ao sonho, em relação àquilo que o Senhor está me revelando. E aí hoje a gente chega aqui com essa expectativa, né? Já que a gente vai falar aí sobre, mais uma vez, sobre o Espírito Santo, mas vai falar sobre algo que acontece muito comigo, né? Que é a oração de graça e súplica. E Uhum. às vezes as pessoas olham outra numa ministração e não entendem aquele mover. E talvez hoje eu acho que as pessoas vão ter um pouco desse esclarecimento, né? Da oração de graça e súplica e da questão do novo nascimento, Uhum. né? Espero que sim. A ideia é essa, justamente porque quando a gente está falando sobre o Espírito Santo, eu quero muito. Eu tenho uma convicção. Deus já está agindo nas nossas vidas. É que a Sim, gente não discerne. é, Tá? Tanto antes da gente nascer de novo, quanto depois de nascer de novo. Então, se a gente passar a entender a atuação de Deus
que é a atuação do Espírito Santo em nossas vidas, a gente vai começar a perceber e discernir o quanto ele está agindo, e a gente vai parar de pensar que a gente anda sozinho, né? Sim. Isso também deve desmistificar um pouquinho essa questão, não no sentido de tirar a questão espiritual, mas de tornar a nossa espiritualidade em algo normal. Uhum. Nós somos um espírito que tem uma expressão que chama alma dentro de um corpo. Uhum. Tá? E cada uma dessas, o nosso espírito é único, nossa alma é única e nosso corpo é único. Não tem ninguém, nenhum outro espírito igual ao nosso, Uhum. nenhuma outra alma igual à nossa e nenhum outro corpo igual ao nosso. Tá? Isso aponta para a criatividade de Deus, para o tesouro especial que cada um somos. É uma das razões que me leva a odiar, abominar o aborto provocado, né? Porque eu entendo que Deus gera a vida e cada pessoa tem um propósito, é uma criação, tá? Uma criatura única e especial. Uhum. E se alguém simplesmente algum incômodo vai tirar essa vida, é uma abominação diante de Deus, né? Aí eu sei que isso é a parte, mas isso só para mim fala muito do que nós precisamos voltar. Então, por exemplo, uma das coisas que eu queria completar da semana passada, porque nós encerramos dizendo o lugar de direito do Espírito Santo é dentro de nós. Sim. E a gente estava indo em direção a falar sobre sobre Atos 2. Eu só queria terminar esse ponto para partir para hoje. Ok, Atos 2. Então, nós havíamos mencionado que no jardim Deus soprou nas narinas de Adão. Uhum. Mas que Jesus, quando ele fala com os discípulos sobre o Espírito Santo, ele diz, ele está entre vós e estará dentro de vós. Uhum. E em João 20, quando ele aparece no cenáculo, ele sopra. Tá? É interessante, eu fico pensando comigo, que som que os discípulos ouviram nesse momento. Tá? Apenas um soprinho como nós, porque em Atos 2, se você abrir, pode abrir Atos 2 ali, eu acho que é 4, versículo 4. Se você achou, pode ler. 2:4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ok, não, é anterior. Começa com 2. Começa com o primeiro versículo. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. Okay. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais puseram sobre cada um deles. Veio um vento? Foi um vento que veio? Veio do céu um som como um vento. Era um som. Já ouviu um vento de tempestade? Eu sei que na região de vocês tem isso, né? Tem. Esses dias, várias filmagens que eu já... Né? Várias filmagens, o vento aqui. Mas eu já ouvi vento que foi quase um tornado. Inclusive, eu acho que foi uns 3 anos atrás, aqui mesmo, onde eu estou. Você está onde, Maico? Qual é a cidade? Só para o pessoal saber
Eu estou em Carolina do Norte, Uhum. né? É o estado, e a cidade é North Wilkesboro. É Wilkesboro del Norte, tá? Certo. Entre Wilkesboro e Boone, tá? É uma região logo antes das montanhas de Carolina. Então é comum essa questão dos ventos aí. Do vento tá? Mas de tornado não. Uhum. E a gente, 3 anos atrás, estava no Walmart e de repente veio um tornado. Sim. Tá? Por pouco, tá? Não desceu no próprio Walmart onde nós estávamos. E Uhum. pela primeira vez na minha vida eu vi a chuva horizontal. Meu pai. A chuva não estava caindo nem no ângulo, Aham. nem horizontal, Aham. tá? No vento. Uhum. E parecia que estava passando um trem, que a gente estava do lado, tá? Uhum. Do trilho do trem e passando o trem. Todo Uhum. aquele barulho. Nesse momento você não consegue nem ouvir um ao outro, você pode gritar e você não vai se ouvir. Tá? A gente precisa falar isso para falar do som Uhum. de um vento impetuoso. Tá? Uhum. Ou seja, imagine estar no cenáculo nesse momento. Sim. Porque Jesus tinha falado, receber o Espírito. Tá? Agora, você está ali esperando, você está aguardando, é o 10º dia. Tá? E aí o 10º dia cai no dia de Pentecostes. Eu digo 10º dia porque Jesus ascendeu e ele tinha dado a ordem, vocês vão esperar em Jerusalém até que Uhum. do alto sejais ser vestido de poder. Beleza, eles foram para o cenáculo, tá? E ficaram aguardando, Uhum. orando, juntos, com medo, como nós já reparamos, tá? Com Sim. medo porque os romanos estão atrás, eles sabem que os judeus, né, eles estão atrás porque ficou sabendo que alguém pegou o corpo de Jesus, dá um zoom, zoom, zoom na cidade, que Jesus ressuscitou. Você sabe muito bem, como discípulo, que eles vão vir atrás de você, eles vão dizer, que história é essa? Eles vão querer matar você. Se mataram Jesus, vão querer matar você. Sim. Né? Toda essa história. Mas eles estão reunidos e, de repente, só que aí não dá nem para o som, não dá nem para entender. E Uhum. pior, não levanta um cabelinho, não mexe um cabelinho. Você Uhum. está ouvindo o som de vento, mas não Mas, mexe um cabelinho. Nem uma cortina começa a balançar. Nada. Aí você começa a ver chamas de fogo em cima um do outro, passam a falar em línguas, profetizar, e você está assim, ó, que maravilha é essa? Tá? uhum. Essa é a maravilha, e aí que eu quero fazer um comentário aqui, que para Uhum. mim é extremamente importante. A gente discernir o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento está começando o governo do Espírito Santo Glória a Deus. no ser humano e, portanto, na igreja. Nós, até por, vamos dizer, pela nossa tendência pentecostal, e isso é nosso preconceito pentecostal, a gente tornou esse evento no momento de línguas. Uhum. Tá? Sim. Mas isso é longe de ser o fenômeno principal. Uhum. Esse é o momento em que Jesus profetizou, sai de o que foi o sopro de Deus para Adão. O sopro de Deus para o Adão é: meu espírito agora habita dentro de você. Uhum. Agora é Jesus, o segundo Adão, Sim. soprando meu espírito. Uhum.
agora vai habitar em você. É o mesmo Espírito, tá? Mas Jesus está mostrando, porque ele se tornou, com a sua vida aqui, o exemplo de como viver a vida humana aqui na Terra. O que é que Deus intencionou? Qual foi a vontade de Deus? Olhe para Jesus. Olha a maneira que ele vivia em comunhão com o Pai. Olha a maneira dele tratar o próximo. Olha o Sermão do Monte para entender os valores e princípios, né, do reino de Deus. Tá? Princípios morais, princípios éticos, né? Que as pessoas às vezes questionam, e está tudo na Bíblia, né? Jesus deixou antes pelas leis e depois por ele todos os ensinamentos que ele deixou, né? E afirmou e deixou como esses processos, né? Sim. E interessante, ele não vai abolir. Ele diz, eu não vim abolir a lei, e sim cumprir. Sim. Ou seja, pelo Espírito que está nele, nós vamos poder cumprir como ele cumpriu. E interessante nisso, Mike, é que o cumprimento ele não passa a ser mais da legalidade, a obrigatoriedade. Mas quando a gente vê o Sermão do Monte, a gente entende que se você ainda vai entrar no tema, né? Mas só para dar um gancho. Se a gente se transforma e se a gente recebe o Espírito, nos tornamos novas criaturas, é automático. Ações deixam de existir, de serem praticadas, né? Agora, antes de você entrar nessa parte, você está falando aí que o segundo Adão veio e soprou. E aí eu quero abrir só um parêntese, porque você falou assim, nessa nossa veia pentecostal, existem teorias, que eu costumo dizer que a teologia, elas são teorias daquilo que o homem acha da Bíblia. Porque são interpretações. Eu costumo falar isso no curso. E são interpretações. Só que quando a gente estuda a Bíblia, igual a gente está estudando aqui, sobre a atuação de Jesus, o Espírito Santo, a gente já olha esses textos aqui que falam sobre o batismo do Espírito Santo de uma forma diferente. E as teorias dizem assim, os tradicionais falam que o batismo com o Espírito Santo, você nasceu de novo, o Espírito Santo está em você. Os neopentecostais e pentecostais, alguns vão dizer, não, você só recebe o Espírito Santo quando você fala em línguas. Eu acho que você vai entrar nesse ponto, mas eu só queria fazer uma observação. Que quando a gente lê a Bíblia, não de uma forma assim, passou, mas a gente lê a Bíblia como uma única coisa, né? Um único livro, e não assim o Antigo Testamento e o Novo Testamento, mas você faz a conexão daquilo que está sendo tratado, você consegue ter uma compreensão e não entra em discussão banal. Né? Exato. Quando a gente estuda, por exemplo, a gente estudou o jardim e agora está estudando o Espírito Santo. A gente está dando para todos que estão ouvindo, mas a gente também está crescendo nisso, porque a gente se aprofunda mais do que na letra. Você vai fazendo as ligações daquilo que está registrado, que a gente precisa enxergar e que muitas das vezes a gente lê, mas a gente não enxerga, porque a gente não faz a conexão do que a palavra está te ensinando, né? Sim. Ao não fazer essa conexão, a gente não aplica. E é por isso que eu comecei dizendo que o que é importante é entender que o Espírito Santo já está agindo, Deus já está agindo, Deus está falando conosco. A gente precisa reconhecer como que ele fala. Porque aí a gente vai começar a discernir. E o grande problema, eu sou teólogo, tá? Então tenho mestrado em teologia, é de 3 anos, não é de 1 ano. Tá? Muitos mestrados que a gente tem são de 1 ano. Tá? O meu foi de 3 anos. Em Bíblia, línguas bíblicas e missiologia. Então, assim, se eu for falar como Paulo, eu sei que é banal, mas eu sou credenciado, tá? Como Paulo. E o problema da teologia, eu costumo dizer na minha escola, todo estudo de Deus que não gera mais intimidade com Deus é banal. Não vale a pena. Eu estudo Deus para conhecer a Deus e me tornar íntimo de Deus, porque Ele é uma pessoa. Sim. Tá? Então, tudo que vai ficar aqui só, coisas intelectuais, eu poder citar a Bíblia,
Não, aqui é um testemunho do que Deus fez na história, a fim de eu poder me relacionar com aquele que inspirou essa Bíblia. Que não somente inspirou, ele preservou o testemunho dele aqui na palavra para chegar a mim, para gerar um testemunho na minha vida. Uhum. Tá? E isso que, se a gente não discernir, se a gente ficar na letra aí que você falou, na questão da letra, é conhecer a letra, é saber o que fala, mas não tornar isso coisa prática, eu tenho dó. Honestamente, eu tenho pena dessas pessoas, porque elas estão perdendo a vida eterna. Eles estão perdendo um relacionamento com Deus, que é aí que entra a questão do cumprimento da lei, o que você falou. Jesus não cumpriu a lei para dizer, tá vendo, eu cumpri a lei. Ele cumpria a lei, eu costumo dizer, ele tirava a lei de letra. Tá? Por quê? E para quê? Para não perder intimidade com o Pai. Ele sabe, como diz em Isaías 59, que o pecado faz barreira entre nós e o nosso Deus. E a gente não precisa ir para um relacionamento com Deus para entender isso. Se você fizer mal, tá? Com seu marido, ele com você com o filho, os filhos com você, existe uma separação. É imediata. Tá? O pecado causa uma separação. E se você não se humilhar e não pedir perdão por aquilo, aquela barreira permanece e com mais pecado, mais iniquidade, cresce. Sim. Solidifica. Se torna uma barreira. A gente entende isso a nível pessoal. Nós precisamos entender que com Deus é assim. E por isso ele, aí que eu vejo, isso nos leva de volta para o Espírito Santo. Tá? Porque a obra do Espírito Santo em nossas vidas justamente é para nos trazer de volta. Mas vamos chegar lá. Vamos. Então, nesse momento, em Atos 2, Jesus está dizendo, tá? Ele falou, desculpa, João 20, recebe o meu Espírito. Ele fez o que Deus fez com Adão no jardim, só que ele faz com os discípulos. E nesse momento, o que eu gostaria de deixar estabelecido aqui é, isso estabelece o governo do Espírito Santo no ser humano. Reestabelece. O lugar dele no casal no jardim foi justamente para levá-lo a ser guiado pelo Espírito Santo, como é falado depois sobre os filhos de Deus. Lembra que está havendo a restauração de todas as coisas. Sim. Tá? Sim. Então, quando Paulo fala em Romanos 8, que os que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus, é porque Jesus, o primogênito, ou seja, o exemplo perfeito de um filho de Deus, ele era guiado pelo Espírito Santo. Sim. A gente vai falar mais sobre isso um outro dia, espírito de adoção. Tá? Okay. Mas essa qualidade desse guiar é o governo do Espírito Santo. Jesus se submetia ao governo do Espírito Santo. Ele não falava por si, ele não agia por si. Mesmo sendo perfeito, sem pecado, ele se submetia ao governo, à condução, ao guiar do Espírito Santo. E é muito importante a gente entender que línguas é algo que acompanha, tá? É um plus. Profecia é algo que acompanha, é resultado de. Sim. Mas o que está sendo estabelecido aqui é o governo do Espírito Santo na vida do ser humano, no indivíduo. E onde você tem igreja, 2 ou 3 reunidos no meu nome, é sobre a igreja. Certo. Tá? Extremamente importante a gente lembrar disso. Eu vou ficar repetindo isso, tá?
Eu estou falando isso porque, à medida que os seus seguidores vão também conhecer a minha escola, as coisas que eu estou colocando no YouTube, eu vou cair em Atos 2 e 3. E o que foi perdido das igrejas avivadas em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia e Filadélfia, tá? É justamente o governo do Espírito Santo. Uhum. Tá? Isso aí, onde se perde esse governo do Espírito Santo, você tem desvio. Certo. Então, eu estou querendo, porque todo mundo relaciona a questão, por exemplo, da manifestação de línguas. Então, eu quero fazer uma pergunta. Por que a gente não faz a mesma questão das chamas de fogo? Porque está no mesmo texto. Por que a gente fala tanto de línguas, tá? Mas não fala da chama de fogo? Cadê a chama de fogo? A interpretação até, talvez seja até a fala, se tivesse aberta ali o pessoal ia falar, mas o que eu ouço muito é que as pessoas só consideram a chama de fogo, o fogo, batismo com fogo, e eu já ouvi dizer assim, batismo com fogo não existe, porque batismo com fogo é quando Deus vier com juízo. E aí é uma interpretação errônea, né? Sobre aquilo que a gente vai falar. Existe todo um contexto. Então, aí a gente acabou de ler aqui, né? Atos 2. O Espírito Santo vai nos batizar com o Espírito Santo e com fogo, tá? Vem o Espírito Santo no som, tá? E por que a gente não faz questão de ouvir o som? Eu sei porque as pessoas estão explicando. Eles querem achar uma justificativa de não buscar tudo que está ali. Basta línguas. Basta uma profecia. Para mim, eu estou dizendo aqui as claras, não basta. Não basta. Eu quero o governo do Espírito Santo. Amém. Eu E também. só porque alguém fala em línguas, não quer dizer que tem o governo do Espírito Santo. Conheço pessoas. E eu vou te dizer uma coisa, nesse período de quarentena, eu acho que o que eu menos tenho falado é em línguas. E olha que eu sou assídua na oração de línguas, sempre orei em línguas. Também. Mas você perguntou aí, por que eles não querem um som? Ontem Deus me deu uma palavra, depois eu vou postar aí no meu feed. Não querem um som porque não querem se calar para ouvir. A gente fala muito e quer ouvir pouco. E a oração, na oração, inclusive, a gente fala e depois fala assim, mas eu não ouço Deus, a gente não para ouvir. O tempo de oração é só para falar, a gente não para para ouvir. Sim. Então, por exemplo, a gente pede para Deus falar com a gente e aí faz todos os pedidos querendo o que ele fala, né, para a gente, o que ele instrui a gente, e a gente termina e fala, beleza, entreguei a lista, viu, Deus? E sai. E segue. Cadê? E Deus está assim, ó. Agora era a minha vez. Exatamente. Agora eu ia falar. Agora, uma vez que a gente observa essa questão, é liberado nesse momento o governo do Espírito Santo sobre o ser humano, eu estou querendo ver algo, aí nós vamos voltar nas Escrituras para Zacarias 12. Versículo 10. Agora, eu sei que essa profecia, Zacarias é um livro profético. Tá? Zacarias Você quer que eu leia? Não, só um minuto. Eu vou querer. Mas Zacarias ele profetiza muitas coisas sobre a volta de Israel à sua terra. Muitas profecias têm a ver com o final dos tempos. Tá? E eu sei que essa profecia
pode não ser diretamente cumprido nesse momento, tá? Mas essa profecia fala sobre a atuação do Espírito Santo na vida do ser humano, tá? E eu estou querendo colocar isso num contexto hoje para a gente entender para a gente entender a ministração do Espírito Santo em nossas vidas. Então pode ler. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim a quem transpassaram, e o prantearão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Eu pessoalmente creio que, lembrem em Lucas 11, os discípulos pediram, ensina-nos a orar como João ensinou aos seus discípulos. Eu creio que João ensinou os seus discípulos a orarem em cima dessa passagem. Por quê? Porque ele sabia que Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e conforme Isaías 53, ele seria morto, crucificado. Tá? João sabia disso. Tá? João sabia que essa palavra olharão para aquele a quem traspassaram. Ele estava entendendo Isaías 53 em relação a essa profecia. O Espírito Santo tinha dado para ele discernimento sobre essa escritura aqui. Por que eu falo isso? Quando os discípulos pedem para Jesus ensinar a orar, em comparação com a oração de João, eles estão dizendo assim, Jesus, nós sabemos que a oração que João fazia e ensinou a gente a fazer foi o segredo do ministério. Eu não sei se você já reparou, mas é raro quando o ministério de arrependimento é popular. Sim. Nós temos eu sei muitos pastores, se eu pregar arrependimento, a igreja esvazia. E eu acho que nós estamos bem no momento que Deus vai desafiar você a pregar de novo o arrependimento. Porque se nós queremos o reino, se nós queremos salvação de pessoas, é necessário. Sim. É por isso que eu juntei o Espírito de graça e súplicas ao novo nascimento. Sim. Tá? Então, quando os discípulos... E ali, em Lucas 11, tem 82. Tem os 12 originais, mais 70, acrescentado no capítulo 10. Certo. Então, eles estão olhando, pedindo. Entre eles, tem ex-discípulos de João. Inclusive, em João, quando fala João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, 2 discípulos dele passam a seguir a Jesus. Sim, a Jesus. Um é André, o irmão de Simão Pedro. Foi assim que Simão Pedro soube de Jesus. Tá? Pelo irmão dele, que era discípulo de João Batista. Então, João Batista está saindo, ele está nos rios, no Rio Jordão especialmente, tá? E ele está no deserto e ele está na nação. Isso significa que ele está... Logo que você sai da região da Galileia, já começa a ficar deserto. Tá? Então, o Rio Jordão, de lá até o Mar Vermelho, ali embaixo, ele fica tudo no deserto. Tá? E tem a comunidade Qumran, que se pensa hoje, há um consenso na questão de João Batista ser instruído na comunidade Qumran, que é uma comunidade que você vê o mar do lado e ele teria subido ao norte só um pouco e aí já o Rio Jordão desemboca no Mar Morto ali. Tá? Então, beleza. Os discípulos de João Batista estão caminhando com ele
E as multidões que foram ter com Jesus para serem curados, primeiro foram ouvir as pregações de João Batista. É por isso que João Batista tinha problemas, uma certa rivalidade, não porque ele quis, mas havia uma rivalidade com os sacerdotes. O João Batista, lembra que ele é filho de Zacarias? Não é o mesmo. É. Só para os ouvintes saberem que não é o mesmo. Mas ele é filho de Zacarias, que é um dos sumos sacerdotes. Sim. Tá? Ele vai servir um ano como sumo sacerdote. E é nesse momento que ele está servindo no seu turno que Deus fala com ele sobre o nascimento de João Batista. Isso. Que de João o batizador. Sim. Porque não é Zacarias Batista, Sobrenome. Isabela Batista. Isso. Tá? João o batizador. Se tornou o batizador. A questão é que João vai, e ele vai com seus discípulos ministrando a palavra de arrependimento. E a palavra dura. E ele está falando, você está pecando? Para de roubar, para de cometer adultério. Ele até confrontou, acaba morrendo por causa disso, porque ele confrontou o governante que estava vivendo um relacionamento de adultério. Tá? E ele acabou matando o irmão dele para casar com a cunhada. Tá? Então, foi coisa terrível. Bom, só que essas multidões estão indo ouvir a palavra de arrependimento, estão se quebrantando, confessando seus pecados ao ar livre, tá? No deserto, e sendo batizados ao ar livre, que é a coisa nova. Tudo isso. A confissão ao ar livre e o batismo no rio é coisa nova. Mas está acontecendo assim, com muita gente. E isso incomodou os fariseus. E um dia os fariseus vão até o Jordão. Isso significa que eles tiveram que caminhar uns 30, 40 quilômetros para o lugar que João Batista estava. E ele os vê e fala, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Ele sabia que vocês estão fingindo arrependimento. Tá? Vocês estão fingindo, tá? Que vocês estão arrependidos. Mas vocês estão metidos em corrupção. Eu sei. Eu devia estar no meio de vocês. Filho de um sumo sacerdote. Ele devia ser criado no meio deles. E não foi. A palavra nos fala que ele foi criado no deserto pelo Espírito Santo. Instruído pelo Espírito Santo. Mike, os cachorros aqui resolveram cantar, né? Tá atrapalhando aí, tá dificultando o som. Eu falei os sinais. Eles estão demais esses dias. Todas as lives eles resolvem ficar latindo para os pássaros, porque tem muitos pássaros, e agora eles resolveram cantar. Mas até pararam quando eu parei de falar, né? Repara, eu falei sobre arrependimento e eles... não foi o... Foi um lamento. O que diz a palavra? Pranteá-lo-ão e chorarão. Até os animais. Desculpa, mas eu fico assim com alguns sinais de Deus. É que às vezes as pessoas falam assim, olhando na sua live aparecem os cachorros. Eu falei, gente, mas o que eu posso fazer? Eles estão extremamente distantes. De repente a gente começa a falar alguma coisa e eles se manifestam. E já pararam. Pararam. Tem que perguntar por quê? Será que é um sinal? Por isso eu reparei, possivelmente um sinal. Bom, voltando a João. O João não foi criado no meio deles. Então, todos eles estão olhando João como filho do sumo sacerdote e dizem, cara, você é um rebelde. E ele está olhando dizendo, não sou eu que sou rebelde. É vocês. Vocês que são os corruptos.
Vocês que estão deturpando as leis do Senhor. Vocês que estão fingindo arrependimento, tá? Fazendo, né, cara de triste quando vocês não estão. Eu sei o que vocês estão fazendo. Aí que ele está em cima dessa palavra, porque ele sabe, porque por causa do espírito profético que está sobre ele, Deus tirou ele do sacerdócio e deu a ele um manto profético de Elias. Uhum. Então ele entende: olharão aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, chorarão por ele amargamente, como quem chora pelo primogênito. Ele sabe que esse unigênito é Jesus, o unigênito, conforme João 1, tá? Uhum. E o primogênito, conforme Romanos 8. Jesus sendo o primogênito entre muitos irmãos. Uhum. E ele sabe que o espírito de graça e súplicas, então, é a função ou a obra do Espírito Santo que nos faz olhar para a cruz, ver na cruz aquele a quem traspassamos com os nossos pecados e gera arrependimento em nós. O Espírito Santo é quem gera arrependimento. Arrependimento não é algo que nós geramos. Uhum. Nós cooperamos, tá? E aí, nisso eu vou citar como funciona. Uhum. Porque em João, tá? E aí nós podemos ver essa palavra. Em João 16, Jesus começa a falar, de novo, sobre a ministração do Espírito Santo. Veja 8, 9 e 10 para mim. E 11. Pode ler de 8 a 11. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. E do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque eu vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Isso está totalmente ligado a essa questão do Espírito de graça e súplicas. Tá? Por quê? Jesus está destrinchando para nós a obra do Espírito Santo que traz esse quebrantamento. É o Espírito Santo que gera convicção de pecado. Ele vai convencer o mundo do pecado, da justiça. Vai convencer o mundo da justiça. Vai convencer o mundo do juízo. Nós não podemos falar, não, eu não sou o mundo mais. Não, o mundo que ele está falando aqui é todo mundo. Sim. Tá? Qualquer convicção de pecado vai vir por causa da ministração do Espírito Santo. Uhum. Sabe por quê? Paulo fala em Efésios 2, que nós estamos espiritualmente mortos nos nossos delitos. Sim. Morto não sente. Morto não ouve. Morto não vê. Uhum. Então, espiritualmente, nós estamos totalmente mortos. Se tiver alguma convicção de pecado, é porque o Espírito Santo está agindo. Uhum. Eu estou querendo... Parece que não seria uma palavra de encorajamento, mas essa palavra encoraja. Uhum. Queridos, se você tem algum momento que cai em si e você tem uma convicção de pecado que você cometeu, é evidência que o Espírito Santo está operando em você. Amém. Aí o que você faz? Coopera, produz frutos dignos de arrependimento. Uhum. Confessa, tá? E larga, e deixa. Reconcilia com quem você precisa, restitui o que você precisa. Isso aí a gente fala depois, tá? Mas é muito importante a gente entender, é isso que o João estava dizendo para os fariseus, tá? Eu sei quem vocês são. Vocês estão aqui fingindo arrependimento, tá? Vocês querem mostrar, você podia até entrar aqui e fingir confissão de alguma coisa, mas um coração quebrantado falta. Por quê? Porque você não produz frutos dignos de arrependimento. Vocês não têm uma evidência, tá? Agora, Paulo, quando ele fala sobre isso, lembra que Paulo era fariseu. Uhum. Então, Paulo vai falar sobre isso à igreja em Corinto.
Sim. E ele vai dizer que tem duas tristezas. Uma tristeza segundo o mundo, que produz morte. Uhum. Outra tristeza segundo Deus, que produz arrependimento para a salvação. Agora, para a salvação, para a salvação, vamos dizer, aparecer, o arrependimento tem que frutificar. Uhum. Se você cortar os frutos de arrependimento, não tem salvação. Uhum. Para produzir arrependimento para a salvação. É muito importante a gente entender isso. Com isso, eu quero fazer esse contínuo. A obra do Espírito Santo, no que ele é conhecido como Espírito de graça e súplicas, é para a gente olhar aquele a quem traspassamos, tá? Chorar e prantear. Ou seja, ele gera quebrantamento, arrependimento. Essa tristeza, por sua vez, tá? Nós podemos cooperar ou não. Essa tristeza, se é segundo o mundo, a gente vai ficar triste por causa de ser flagrados. Mas um arrependimento que produz salvação, não. Porque aí a gente não vai confessar, a gente não vai cair em si, a gente não vai... Uma série de coisas. Tá? Então, um espírito de graça e súplicas é que gera esse quebrantamento, que, tá, conforme a palavra de Jesus, nos convence do pecado. Uhum. Nisso eu estou querendo que todo mundo ouça um pouco, todos os 122 que estão nos ouvindo nesse momento e mais depois. Há uma dúvida que eu quero levantar. E essa dúvida eu quero levantar porque é evidente em nossas vidas hoje, na realidade da igreja hoje, que tem muitos que estão dentro do prédio, mas não nasceram de novo. Só porque um gato nasce na garagem, não faz do gato um carro. Tá? Nem filho é de... muito importante. Hã? O pessoal aqui no Brasil fala filho de peixe, peixinho é, né? Nesse caso Pois, não é, não. não. Pois é. Então, como que nós vamos nascer de novo? E eu vou afirmar para todo mundo. Se você não foi convencido do seu pecado, se você não foi convencido que a justiça de Deus está na pessoa de Jesus e que ele é a régua, e se você não está convencido de que o príncipe deste mundo já foi julgado, então você também será, não nasceu de novo. Isso faz parte daquilo que te desperta da morte para a vida. Tá? Isso significa que você não foi sensível a essa operação do Espírito Santo. Para a gente nascer de novo, começa justamente com a obra do Espírito Santo, conhecido como Espírito de graça e súplicas, onde ele gera quebrantamento em nós. É algo que nos faz nascer de novo, mas também é algo que nos faz crescer. Tá? Então, deixa eu explicar isso com a minha experiência. Tá? Eu fui criado na Igreja Católica. Então, durante muitos anos, fiz catecismo, primeira comunhão, fui crismado. Em seguida, eu resolvi que eu queria servir como coroinha. Então, na minha experiência, sempre fui muito temente a Deus. Deus me fez saber muito cedo que ele me via e ouvia tudo que eu falava, me via em tudo que eu fazia, mas também que ele sabia o que eu pensava. Contrário, o diabo. O diabo tenta adivinhar. Tá? Assim como nós, como cônjuges, achamos que sabemos os pensamentos. Eu da minha esposa, você e do seu marido, e os que estão nos ouvindo, cada um pensa que já sabe o pensamento do outro. É o que o diabo faz. Tá? E a gente erra mais do que ele erra.
E a gente odeia quando o cônjuge presume saber o que a gente está pensando. Tanto quando ele acerta, quanto ele erra. Principalmente quando ele erra. Mas a gente fica indignado também quando acerta. A questão é, Deus sabe o pensamento antes que nos sai da boca. Tá? Ele sabe o que a gente está pensando. Então, eu sempre fui muito temente a Deus. E até consciente dos meus pecados. Eu ia todo sábado, tá, para me confessar e não saía no sábado à noite para não pecar, a fim de eu poder participar no domingo na missa da comunhão. E quando eu comecei a ouvir o Evangelho, tá, por algum motivo, eu era consciente do meu pecado, mas não quebrantado. Eu fui ouvindo o Evangelho, eu fui ouvindo sobre Jesus. E o pastor, toda semana, num evento que eu frequentava, tá? Era uma igreja perto da minha casa, servia café da manhã, panquecas, aquela panqueca americana. Oh, que coisa gostosa. Tá? E eu toda quinta-feira eu ia para essa igreja com muitos do colégio, tá? Eu diria 70, 100 jovens, às 6:30 da manhã, tá? E os homens da igreja fazendo café da manhã para nós. E custou 25 centavos. Barato! Então, lotava de gente. E realmente era um momento que os jovens da igreja queriam evangelizar. Então, eles chamavam os amigos, fazia-se quebra-gelos, brincadeiras e tal, e o pastor de jovens pregava só sobre Jesus. Só sobre Jesus. Não falou uma vez sequer sobre igreja. Só sobre Jesus. E foram uns 3 meses, eu diria de 12 a 15 vezes, eu ouvindo a mensagem. Só ouvindo. Eu comecei a reparar como esse homem amava Jesus. Ele tinha Jesus como um herói, como alguém de grande estimação, admiração, e que era óbvio que ele queria ser semelhante, do jeito que ele falava sobre Jesus. E, lógico, temente a Deus, eu comecei a reparar pela primeira vez muito mais, porque ele revelava as Escrituras. Tudo que eu tinha estudado até então era da Missalete, não era das Escrituras, eu não tinha Bíblia. Tá? Ele estava abrindo a Bíblia e pregando em cima, expondo. Aí eu lembro que uma quinta-feira, ele, diferente das outras quintas-feiras, ele falou, você pode ter um relacionamento pessoal com esse Jesus. Quando ele falou isso, toda a minha vida de pecado, tá, caiu na minha frente. E eu sabia. Tudo que eu tinha confessado até então, é como se eu tivesse... Como se eu quisesse descompensar meu passado. Mas, na verdade, por não ter um arrependimento profundo, o que acontecia? Eu confessava no sábado, não saía sábado à noite para não pecar, domingo a missa, mas domingo à tarde, à noite, segunda-feira, eu já voltei a fazer tudo que eu... Então, não havia, para mim, nenhum arrependimento profundo. Eu não tinha feito o que está em Zacarias 12. Eu não tinha chorado. Eu não tinha pranteado aquele que eu matei com os meus pecados. Eu tinha aqui, ó, um conhecimento intelectual sobre isso. Eu estava vendo o crucifixo todos os domingos. Todas as vezes que eu ia, eu tinha crucifixo em casa. Tá? Que eu devia ter lembrado o meu pecado, fez isso com Jesus. Mas não estava, não era algo pessoal. Mas nessa quinta-feira,
Eu lembro que tudo caiu na minha frente assim, ó. Pá, Mike, você matou Jesus. Fosse somente os seus pecados. Nisso, tá? Aí eu já comecei a chorar, tá? Foi algo que o Espírito Santo gerou. E foi nesse dia que eu nasci de novo. Eu sabia que naquele momento, não somente pedir perdão, tá? Direto para ele, um coração sincero, tá? E até destrinchando na Igreja Católica, uma coisa que é boa é que você aprende a discriminar os pecados. Sim. A gente na Igreja Protestante, se confessar, que é raro, se confessar é a granel, é a cartucheira. Me perdoa se que eu sou pecador. E Deus está esperando. E quais são os seus pecados? Vamos ver se a gente concorda nisso aí. Que você é pecador, também sei. Mas o que você me diz sobre seus pecados? Porque João, quando escreve, ele diz, se confessarmos, não o fato de sermos pecadores. Ele diz, se confessarmos os nossos pecados. A implicação nisso é destrinchar, é discriminar. Tá? E nesse dia, por causa dessa operação, dessa obra do Espírito Santo, tá? Eu fui quebrantado. Eu sei que eu nasci de novo e comecei uma vida que, até nos próximos meses, o Senhor não parou de falar comigo e me convencer de pecado. Tá? Esse foi o início, por isso eu disse, nasci de novo. Uhum. Porque nascimento implica numa vida de crescimento e maturidade. Uhum. Ninguém nasce e fica só nascido. É. Implica em crescimento. Então, eu quero falar para todo mundo que está ouvindo, nos dois momentos que isso vai ser normal. Primeiro, quando você nasce de novo. E se você não tem essa experiência, tá? Eu estou te falando que o Espírito Santo está querendo te convencer. Amém. Tá? Pede a Deus, Senhor, eu quero essa experiência. Eu quero nascer de novo. Tá? Amém. Pede que você vai ter experiência. Alguém vai dizer, mas Mike, por que você não faz uma oração? Eu vou dizer por quê. Muitas vezes a gente faz e não é sincero. A gente tem aprendido a copiar. Eu estou te falando o meu testemunho. Meu testemunho profetiza. Porque é o que Jesus fez na minha vida. Naquela manhã, eu comecei a confessar os meus pecados. Eu tinha essa consciência, eu tinha a consciência de que eu tinha traspassado Jesus com os meus pecados. E o choro foi algo quase incontrolável. Não foi algo que eu gerei. Tá? E nisso, pedi, Senhor, entra na minha vida. Seja meu Senhor. Eu te entrego a minha vida. E até os dias de hoje, eu não sei porque a minha experiência foi tão forte, porque eu sabia naquele dia que minha vida nunca mais seria a mesma. Tá? E realmente, a partir daquele dia, não somente dentro de mim o Senhor mudou, como também o rumo da minha vida mudou. Amém. Eu estava caminhando para ser médico e Deus começou a me chamar para o ministério. Dentro de 2 anos, eu fui chamado para o ministério. Tá? E aí, chamado para o ministério, Deus começou a falar comigo sobre missões. E aí, acabo falando com você em português ao invés de estar ministrando em inglês. Privilégio para todos nós que estamos ouvindo, né? Não, muito mais para mim. Muito mais para mim. É um privilégio. Eu louvo a Deus. Amém. Por aquilo que Ele tem feito e me levou ao Brasil para conhecer essa nação, esse povo maravilhoso. Amém. A gente te considera um brasileiro, né? Você às vezes conhece mais da cultura aqui, até espiritualmente dessa visão, do que muitos brasileiros, né? 23 segundos, agora que eu vi aqui, gente, vai cair. Você quer voltar? Você que sabe. Se você quer voltar e Deixa eu terminar liberar uma aqui coisa... pro pessoal.
tinha até umas perguntas aqui. Ele Vamos tem... voltar. Vamos voltar? Vamos Então, fechar e pessoal, voltar. quem botou pergunta, volta lá, coloca a pergunta.